desembargador Arion Mazurkiewicz, diretor da Escola Judicial do TRT Nona Região, excelentíssima senhora ministra Adelaide Alves Miranda Arantes, ilustríssima senhora professora doutora Gabriela Neves Salgado, a quem dirijo meus cumprimentos especiais, senhores e autoridades já nominadas, presentes, tenham todos uma boa tarde. É uma grande honra estar neste evento e, especialmente, ser a primeira a ter voz na mesa. A deferência natural seria da excelentíssima ministra, porém, ela própria solicitou que houvesse essa inversão, porque ela gostaria de ouvir e ficar ao final, né, sua fala ao final. Então, é uma grande honra estar aqui nesse evento e compartilhar reflexões sobre um tema dos que tem gerado enormes preocupações, tanto no âmbito acadêmico, na prática judiciária trabalhista do Brasil e diante dos interessados em compreender e participar da elaboração do futuro das relações de trabalho no nosso país e no mundo. Agradeço a gentileza do convite e espero, de alguma maneira, poder retribuir com alguma contribuição à altura dos conhecimentos teóricos e práticos, especialmente diante da sólida formação intelectual dos que aqui estão presentes. Esse evento, como se sabe, propôs refletir sobre aspectos significativos relacionados com a terceirização de serviços e o seu enfrentamento jurisdicional. A proposição do evento me fez, enquanto refletia sobre o enfoque que eu poderia trazer, me fez lembrar de uma frase daquele enigmático e simpático velhinho personagem dos filmes do Harry Potter, né, o Alvo Dumbledore. Qual era a frase que ele dizia? São as nossas escolhas que nos mostram o que somos, muito mais do que as nossas habilidades. São as nossas escolhas que mostram o que somos, muito mais do que as nossas habilidades. Esse seminário é uma escolha, entre tantas outras que poderiam estar preenchendo o tempo de cada um aqui na tarde de hoje. O tema do seminário, as falas, a posição de cada um, refletem escolhas, refletem opções, que projetam cada um para muito além das suas habilidades profissionais e intelectuais. São escolhas que mostram, especialmente, uma certa ousadia de quem se assume como personagem vivo da história de um direito do trabalho, que insiste em se manter fiel ao seu originário e ao seu verdadeiro propósito. Que propósito? Que propósito é este? O propósito, certamente, de colocar no centro da proteção jurídica a pessoa humana. E falo aqui da pessoa viva, de carne, osso e sangue. Dessa pessoa aqui traduzida na figura do trabalhador, que todo dia vai à luta, que diariamente cumpre o encargo eterno de suar o rosto para obter o pão, que muitas vezes se sujeita a imposições e a condições impróprias, ainda que essas condições projetem miséria e desencanto na sua vida. Porque entre uma vida miserável, possibilitada pelo trabalho, e o risco de não ter vida pela ausência do trabalho, a escolha racional ainda acaba sendo a vida e o trabalho que ela pode assegurar. É desse direito do trabalho que opta pela opção da vida, pela proteção da vida, pela emancipação humana de que falo. É desse direito que projeta a crescente consciência de que nós, humanos, somos titulares de direitos individuais, coletivos, sociais, titulares de direitos fundamentais e que deles não podemos abrir mão, porque não se sujeitam a retrocesso. É desse direito do trabalho, ainda em construção, mas que talvez já se encontre em estado de agonia.
que em pouco tempo talvez não seja mais capaz de se auto-identificar e de reconhecer o seu verdadeiro sentido, mas que ainda anseia ocupar o seu espaço. É esse o direito do trabalho, objeto da minha escolha. É o que me inspira a refletir sobre o trabalho humano em suas mais diversas perspectivas. É o que me inspira a refletir sobre a sua organização ao longo do tempo, sobre a sua realidade e sobre o seu formato atual, sobre os seus assombros e os seus dramas, entre os quais, particularmente, considero estar a terceirização de serviços, tema desse seminário, em suas mais diversas formas. Mas do que se fala exatamente quando se fala em terceirização de serviços? Como escreveu Márcio Túlio Viana, quando falamos em terceirização, nem sempre percebemos a sua real complexidade. Nem sempre refletimos sobre as suas formas, seus sentidos e sobre todos os seus efeitos, alguns pouco visíveis, mas não menos perversos e dramáticos. Falar na terceirização que usualmente se questiona na jurisdição do trabalho é falar de um fenômeno circunstancial que se expande e que, embora não seja um tema central no direito do trabalho, é de extrema relevância porque tem ameaçado aquela relação direta entre o sistema de produção e as responsabilidades jurídico-laborais que daí decorrem. A doutrina tem procurado distinguir diferentes formas de terceirização, até mesmo para aclarar a compreensão dos que atuam no meio judiciário, especialmente nós, juízes, que construímos a jurisprudência. É, portanto, da doutrina que vou me valer para analisar, ainda que de uma forma bastante breve, alguns aspectos teóricos da terceirização. Das formas de terceirizar sistematizadas pela doutrina, eu vou enfatizar aqui pelo menos duas delas que são muito bem visíveis e que podem facilmente ser identificadas porque têm faces muito conhecidas nossas, dos juízes. Elas fazem parte de um mesmo fenômeno e se apresentam no dia a dia das lides que ingressam nas varas e nos tribunais do trabalho. A primeira delas, a chamada terceirização interna, aquela que ocorre quando determinada empresa ou instituição utiliza trabalhadores alheios, empregados de outra empresa, mas que trabalham no seu interior e desenvolvem atividades que atendem aos seus interesses, o do tomador. Aqui, a empresa internaliza trabalhadores alheios. Assim ocorre, por exemplo, com o trabalho temporário, trabalhos de limpeza, asseio, conservação e, em geral, nas chamadas atividades meio. Embora essa forma de terceirizar tenha se tornado conhecida há apenas algumas décadas, primeiro no âmbito da administração pública e gradativamente nos setores privados, ela tem origem bastante remota na realidade. Basta lembrarmos de registros históricos da Grécia e de Roma antigas, por exemplo, que já indicavam a prática de aluguel de escravo ou aluguel de lotes de escravos. Eram alugados, eram oferecidos para o trabalho. E essa prática se reproduziu em todas as culturas que adotaram e que se valeram da escravidão, como foi o caso do Brasil. Sabemos que a empresa contratada, a chamada terceirizada, aquela que fornece a mão de obra, na realidade nada produz. Porque a sua função, o seu objetivo é comercializar os próprios trabalhadores, é oferecê-los, é usá-los como valor de troca. E para usar o trabalho deles, para extrair daí rendimentos e lucros. É o próprio trabalhador aqui que se transforma, ora como objeto de consumo da empresa tomadora, ora como objeto de troca da empresa fornecedora. Essa forma parece ter inspirado a súmula 331 do TST, construção jurisprudencial já uniformizada há algum tempo, e que propõe certa proteção na ausência de uma regulamentação legal sobre todos os aspectos ali apontados. A segunda forma de terceirizar, que aqui em foco, a chamada terceirização externa,
Nela acontece um movimento inverso. Aqui expele-se, coloca-se para fora da empresa não apenas trabalhadores, mas também algumas ou até mesmo todas as etapas de um mesmo ciclo produtivo. Aqui a empresa ou a indústria ou a organização transfere para outra a fabricação de um produto integral, por exemplo, ou parte dele. Ou quando, pode acontecer também, quando ela se torna, por exemplo, titular apenas da marca e transfere todo o processo produtivo a outra ou a outras empresas. A multinacional Benetton é um bom exemplo desse fenômeno. Ela é uma fábrica que, na realidade, não é uma fábrica. Aqui, usando a expressão de Ricardo Antunes, é uma fábrica que não é. Essa forma, que evoluiu a partir dos meados do século XX e que iniciou na indústria automobilística, acabou se expandindo para vários setores e locais do mundo. É o que hoje nós chamamos da subcontratação, né? Essa forma parece estar muito mais próxima das questões jurídicas que envolvem grupo econômico. Porém, o tratamento legal que temos para o grupo econômico, previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, parece não ser suficiente para abarcar todas as hipóteses e situações criadas pela realidade empresarial. Ao menos não sem polêmicas e resistências, muitas vezes, por parte do próprio Poder Judiciário. Mas, independente da forma que assuma, a terceirização veio mesmo, foi para modificar o modelo da fábrica, daquela fábrica concentrada, centralizadora da produção, centralizadora dos meios de produção e centralizadora do poder. Devemos lembrar, por outro lado, que esse modelo concentrado e hoje altamente criticado era o que reunia e que fortalecia os trabalhadores que ali operavam. A partir do discurso de que a empresa, para ser produtiva, competitiva, especialmente para os desafios da globalização, deveria ser volátil, ágil, versátil, leve, principalmente livre, a terceirização, então, surge como uma opção para reduzir custos e riscos. Na feliz expressão, também de Márcio Túlio Viana, a terceirização passou a permitir ao sistema produzir sem reunir. Produzir sem reunir, ou reunir, mas sem unir, evitando, assim, os visíveis incômodos das coalizões de trabalhadores. Na sua forma interna, a terceirização divide os trabalhadores. Embora ela internalize, ela divide os trabalhadores, ela opõe terceirizados e não terceirizados em grupos que se degradam, muitas vezes, pelas evidentes diferenças de disputas de espaço e disputas de benefícios. Os contratos, em geral, são descontínuos, são contratos rápidos, temporários, desfazem-se hierarquias e se promovem concorrência entre equipes de trabalhadores. E mesmo para os não terceirizados, aqueles que permanecem como empregados diretos, que passam a ser chamados agora de colaboradores, são constantemente ameaçados de mudanças nas suas condições. Na sua forma externa, por sua vez, a terceirização ela vai fragmentar a empresa em si, em várias parceiras. Enxuga-se o quadro, distribui-se o processo de produção ou passa a se organizar em rede, porém dispersando os trabalhadores e distribuindo responsabilidades que no sistema tradicional seriam do tomador e beneficiário final dos serviços. Aqui o sistema produz, mas sem reunir. Com esse processo, grandes empresas abrem espaço a pequenas empresas, o que poderia ser muito positivo. Poderia sim ser muito positivo, mas não significa que com esse processo esteja se ampliando postos de trabalho ou que esteja resultando em melhoria das condições dos que foram expelidos ou internalizados pela terceirização. E aí é que está o grande problema. Como as grandes empresas não podem aparecer como grandes sonegadoras de direitos, por suas evidentes consequências, inclusive a sua própria imagem, esse trabalho mais sujo fica por conta das pequenas empresas. É o pagamento de salário baixo, precariedade das condições de trabalho, equipamentos pouco seguros e às vezes obsoletos,
exploração do tempo de trabalho a limites insuportáveis, sonegação de direitos mínimos, uso de mão de obra infantil, quando não, uso de mão de obra análoga à condição de escravo. Há também efeitos menos visíveis do que esses, e um deles que considero um dos mais sérios, um dos mais relevantes e que já vem sendo denunciado, é a fragilização dos sindicatos. O direito se vê afetado aqui pela dificuldade de criar normas protetivas. Não há mais resistência, ou quando há, ela é pequena, ela é incipiente, e isso cria a possibilidade de se estabelecerem normas que cada vez mais precarizem as relações de trabalho, além das seríssimas dificuldades em se obter boas negociações coletivas, né? E aqui, quero registrar, se evidencia uma grande contradição. Exatamente no momento em que representantes do capital e simpatizantes de formas mais liberais de pensamento, pode-se dizer, propõem a prevalência do negociado sobre o legislado, que a rigor é algo obscuro, porque o discurso não deixa claro exatamente o que significa prevalecer o negociado sobre o legislado, é exatamente nesse momento que se enfraquecem os sindicatos pelo sistema de terceirização. E é nesse momento que se prega, inclusive, a própria descartabilidade dos sindicatos do processo negocial. Para que possa prevalecer o negociado sobre o legislado, parece ser uma condição indeclinável que os sindicatos estejam em condições de equilíbrio e igualdade, e que sejam fortes e ao máximo equivalentes com a representação econômica. Na realidade, tudo isso parece ser invenção da livre iniciativa, que se legitima pelo discurso das inevitáveis transformações sociais, econômicas, políticas e culturais, e que, ao final, transformam a empresa, os produtos, a economia, o próprio direito, em especial o direito do trabalho, que se vê em crise de identidade. A crise de efetividade do direito do trabalho, já também há algum tempo denunciada, nesse contexto se agrava. Se agrava a começar pelas regras emitidas pela OIT, que passam a perder parte de sua força normativa. E atinge também o direito interno, que passa a ser questionado quanto ao seu papel, quanto à sua finalidade, sobre a sua extensão, sobre a extensão da sua proteção e o seu próprio destino como um direito destinado à proteção e ao resgate social. Quando se adota, por um lado, a postura de tolerar a terceirização de serviços sem limites, ou por outro, quando se defende e se impõe restrições totais ou parciais ao modo de trabalho terceirizado, o que se faz na realidade é manifestar escolhas. São as nossas escolhas. E parece que estamos num momento jurídico que nos impõe escolhas, e escolhas muito claras. E aqui falo muito mais aos magistrados aqui presentes, porque a escolha empresarial parece que já foi feita. Sabemos que por um processo de aproximação entre os dois grandes sistemas jurídicos, o Common Law e o Civil Law, o atual CPC destinou grande destaque à teoria dos precedentes judiciais no Brasil. O que, de certa forma, já vinha ocorrendo com a adoção de diversos instrumentos claramente inspirados no Common Law, como é o controle de constitucionalidade difuso e concentrado, as súmulas com efeito vinculante, os recursos repetitivos, que já vinham sendo adotados antes do novo CPC. No campo do direito do trabalho, essa aproximação dos dois grandes sistemas acabou acontecendo, e de uma forma muito nítida, com a criação da Lei 13.015, de 2014, que estabeleceu a obrigatoriedade da uniformização da jurisprudência nos tribunais. Naturalmente, com as adaptações e as diferenças impostas pela cultura jurídica do nosso país. Com o novo CPC, a teoria dos precedentes efetivamente ganhou grande destaque. E o que significa, na prática, na realidade do dia a dia da justiça, essa mudança? O precedente, num sentido geral, à luz da doutrina, seria aquela decisão judicial tomada à luz de um caso concreto,
cujo elemento normativo pode servir como diretriz para julgamentos posteriores de casos análogos. Esse, doutrinariamente, é o precedente judicial. Num sentido mais estrito, pode ser entendido como a razão de decidir, a norma do precedente, ou aquilo que nós chamamos e que a doutrina chama de ratio decidendi. O precedente, além da visão retrospectiva que ele tem, porque o julgador deverá olhar para trás, para o caso que determinou a norma do precedente, ele também tem um aspecto prospectivo. Porque no momento de prolatar uma nova decisão, o julgador deve ter a dimensão, deve compreender, ter a compreensão e a preocupação de que o julgado, o seu julgado, será observado no futuro para outra causa semelhante. Claro que aqui não se pode, pela premência do tempo, entrar em detalhes sobre os mais diversos aspectos da teoria dos precedentes judiciais, como natureza jurídica, classificação, estrutura, efeitos sobre o sistema jurídico nacional, quais foram os princípios atingidos por essa mudança, polêmicas quanto à constitucionalidade do efeito vinculativo, enfim, vários aspectos aqui poderiam ser abordados, mas pela premência do tempo não poderão ser. Ficaria para uma outra oportunidade. Mas é possível extrair da teoria dos precedentes a sua relevância atualmente no campo do direito interno e daqui para frente, especialmente naquilo que se refere à ratio decidendi, que é a razão que se tem para decidir como se está decidindo. É a razão de decidir. Seriam, então, os fundamentos determinantes da decisão proferida pelo juiz. Nesse aspecto, a Lei 13.015 de 2014, e já invocando a teoria dos precedentes, ela deixou claro que a ratio decidendi é entendida como os fundamentos determinantes da decisão, ou seja, a proposição jurídica, explícita ou implícita, considerada necessária para a decisão. Como observou Ellison Miessa em um artigo bastante interessante sobre o tema, publicado até na nossa revista eletrônica aqui do Tribunal, analisando a Lei 13.015, ele menciona que essa lei tratou do precedente em sentido estrito, que corresponde ao elemento que vinculará o julgamento posterior de casos semelhantes. Então, para que se busque a ratio decidendi, será necessário investigar de forma primordial qual foi a fundamentação utilizada no julgamento, que compreende as razões que fizeram com que o julgador proferisse certo dispositivo. E aqui se levarão em consideração tanto as razões fáticas como os fundamentos de direito, os fundamentos jurídicos adotados. Tudo será importante na teoria dos precedentes, desde o relatório, a fundamentação, até o dispositivo como ele foi formulado. Nesse aspecto, acaba assumindo grande relevância a necessidade da fundamentação exaustiva de que trata o artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC. Porque nesse sistema, a decisão reconhecida como precedente produz aqueles efeitos prospectivos, ou seja, atingirá casos semelhantes no futuro. E o CPC, o novo CPC elenca, inclusive, os precedentes obrigatórios no seu artigo 927, entre os quais estão as orientações do plenário ou do órgão especial aos quais os juízes e tribunais estiverem vinculados. Foi bastante claro de que não se trata de uma faculdade dos membros do tribunal que proferiu a decisão e dos demais órgãos a ele vinculados, não se trata de uma faculdade aplicar ou não o precedente, é dever. Daí porque será, nessa hipótese, um precedente obrigatório e não apenas um precedente persuasivo. Só não será aplicado em situações estritas devidamente fundamentadas. A questão, evidentemente, é bastante polêmica, há inúmeras discussões já se levantando a respeito, né, da possibilidade, inclusive, da sua constitucionalidade, inconstitucionalidade, mas o que temos de realidade vinda com o novo CPC e absorvida pela Lei 13.015 é exatamente essa realidade.
Com a imposição de uniformizar a jurisprudência no âmbito da Justiça do Trabalho pela Lei 13.015 de 2014, percebe-se então nitidamente a prevalência dos precedentes judiciais, seja para uniformizar casos repetitivos, seja para uniformizar as divergências internas que existam dentro dos tribunais. Diante desse contexto, quando um magistrado considera legítimo que uma empresa utilize mão de obra terceirizada para qualquer ou para a maior parte das suas atividades, ou para suprir a sua necessidade constante de mão de obra vinculada ao seu objetivo principal social. Quando determinado magistrado tem dificuldades além do normal para responsabilizar o tomador do serviço, mesmo reconhecendo que houve ofensa a direitos mínimos dos trabalhadores, em qualquer situação, o magistrado estará fazendo escolhas. Escolhas que podem ser no sentido de fazer prevalecer o interesse econômico, já naturalmente dotado dos mecanismos naturais de proteção, ou escolha no sentido de fazer prevalecer o que ainda resta ao trabalhador, que são os seus direitos mínimos que decorrem dessa relação já tão desvirtuada. Dependendo da escolha, posso me revelar como um juiz preso a postulados dogmáticos e a ultrapassadas tendências formalistas, quase um juiz eunuco, né? Um juiz asséptico, totalmente desvinculado de qualquer influência social, posso me tornar, é uma escolha minha, né? Ou posso me tornar um juiz que está preocupado com os avanços sociais e com as deteriorações sociais. Sabe-se muito bem que o juiz não é neutro e muito menos imparcial, pois, de certa forma, o juiz está vinculado às suas concepções sociais, econômicas, culturais, políticas, psicológicas, ideológicas, está vinculado à sua filosofia de vida. O juiz é um ser histórico e fruto do seu tempo e, portanto, do contexto a que ele está vinculado. Se o juiz não é neutro e nem é imparcial, então fica mais fácil entender as suas decisões como sendo escolhas, verdadeiras escolhas. E, numa perspectiva ética e humanista do processo, é possível mesmo até sustentar a ideia ou a figura de um juiz positivamente parcial em contraponto a um juiz negativamente parcial. O juiz seria positivamente parcial, de acordo com teorias éticas, quando estivesse atento ao reconhecimento das diferenças sociais, culturais e econômicas das pessoas envolvidas na relação jurídica, quando fundamentaria suas decisões considerando a racionalidade do outro, quando se coloca no lugar do outro, quando se coloca na tragédia do outro. Essa é uma racionalidade crítica, que afasta a simples conservação do sistema. O atuar do magistrado repousa basicamente sobre escolhas, e essas escolhas conduzem à ética dos comportamentos. Na ética, como no direito, os acontecimentos não são determinados de maneira fatal, ainda que o direito imponha alguns limites ao agir. Ética e direito se relacionam também com a finalidade dos atos, a partir de um critério de razão. E é essa finalidade que determina o rumo. Aí se pergunta, há algo de racional em um ato voltado à precarização do próprio ser humano? Há algo de racional na negação do valor das coisas que valorizam o ser humano, como seria o próprio trabalho? Enfim, a razão humana dirige os nossos atos a certos fins e somente um fim considerado bom, ou bom aqui no sentido ético e moral, poderia fazer parte da ética. É nessa perspectiva que eu analiso o tema da terceirização dos serviços no sistema de produção contemporâneo. A questão é, antes de tudo, uma questão ética, uma questão de escolha, de liberdade, de eleger determinados fins, e essa escolha fica evidente quando se analisam os fundamentos das decisões judiciais, que agora, com a obrigatoriedade da uniformização da jurisprudência, tende a tornar apreensivos os advogados, os jurisdicionados, enfim, todos aqueles que dependem da realização da justiça. No Brasil, evidencia-se uma clara escolha.
Vários setores da economia optam por contratar prestadoras de serviço e a cada dia aumenta o número de trabalhadores terceirizados. Dados relativamente atuais indicam uma acelerada expansão de contratos formais terceirizados. Grandes setores da economia, grandes empresas, órgãos públicos, instituições privadas, optam a cada dia por ampliar o uso da terceirização, seja ela a interna ou a externa. Aqui eu trago apenas 2 exemplos. Vamos pegar empresas, grandes empresas, vamos pegar a empresa Petrobras, já que Petrobras está aqui na onda do momento, né? Ela tem quase 80% dos seus trabalhadores terceirizados. Sabe o que é isso? Quase 80% dos seus trabalhadores terceirizados. Chegou ao ponto de não se convocar empregados aprovados em concursos para contratar terceirizados no lugar, em descumprimento à regra constitucional da necessidade do concurso público. Nessa e em outras empresas, percebe-se a distinção de empregados e de terceirizados pelas cores dos seus crachás. Os salários dos terceirizados são menores, não há amparo social e previdenciário igual, terceirizados não têm plano de previdência e nem de saúde, nem garantia de emprego, não há crescimento na carreira e o índice de doenças e acidentes é significativamente maior entre eles. Empresas do setor elétrico, segundo exemplo, também usam a terceirização para reduzir custos e não propriamente para especializar e aperfeiçoar serviços. Ao lado de alguns ganhos, como foi a popularização de alguns serviços, desencadeou-se um notório processo de precarização das relações de trabalho com o uso desvirtuado da terceirização. Nesse setor, estima-se que em torno de 75% da força de trabalho é terceirizada, inclusive em tarefas essenciais. Aumento de índices de acidente do trabalho registrados, perdas salariais, jornadas exaustivas, alta rotatividade, não participação em processos de qualificação e a inexpressiva atuação sindical. Aqui, já me direcionando para o final dessa fala, é possível concluir que, a par das consequências supostamente positivas, que em algum momento até se pode reconhecer que existam, na terceirização, há também, e talvez com uma proporção muito maior, uma série de malefícios, alguns nítidos e outros pouco visíveis. Na medida em que se flexibiliza a produção, se horizontaliza a empresa e se terceiriza. Passa a ser considerado ambiente produtivo aquele que oferece mão de obra barata, direitos flexíveis, sindicatos dóceis e políticas fiscais favoráveis. Essa parece ser a escolha empresarial, ainda que às custas da saúde, da segurança, do bem-estar, da dignidade dos trabalhadores. São incontáveis os julgamentos nos juízos e tribunais do país que, na ausência de uma regulamentação legal satisfatória, definem direitos e responsabilidades, diretas ou indiretas, a partir de critérios legais ou critérios doutrinários. Com essas considerações, eu não estaria aqui propondo, e nem poderia fazer, porque talvez estivesse fora de todo o contexto, de toda a realidade, não estaria propondo afastar toda e qualquer espécie de terceirização de serviços. Porém, em defesa da manutenção de um nível mínimo de dignidade individual e social no trabalho, deve-se limitar essa forma de prestação de serviço àquelas que se encaixem estritamente às hipóteses e condições hoje já legalmente, que legalmente já as têm justificado. Seriam basicamente serviços temporários, aqueles que por sua natureza exijam alguma especialidade e ainda assim com o resguardo de todos os direitos inerentes aos trabalhadores diretamente contratados pelo tomador. O prejuízo que decorre desse sistema precarizado não é só individual a esse ou aquele trabalhador, é social, é ambiental. O ambiente é aqui considerado como foi definido na Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, firmada em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Enquanto não dispomos de talvez um marco regulatório no país sobre esse fenômeno,
Com toda certeza, a teoria dos precedentes judiciais vai se evidenciar como uma alternativa bastante intensa na nova lei processual civil e na legislação do trabalho. Neste momento, temos então que permanecer muito atentos, até para não corrermos o risco de naturalizar a injustiça ou então culpabilizar a vítima, né? Afinal, como já advertiu Norberto Bobbio, o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto justificá-los, mas o de protegê-los. E esse me parece ser o papel fundamental, indeclinável do direito do trabalho. Muito obrigada.